Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, boa tarde para você que está aqui nessa tarde comigo, nos acompanhando para mais um vídeo informativo para os aposentados, pensionistas, BPC Loas, beneficiários da Previdência Social. Muito prazer, eu sou Ana Paula, muito obrigada pela sua companhia aqui nessa tarde. Hoje eu trago para vocês duas notícias maravilhosas e importantíssimas, né? Muita gente fala, eu não quero ouvir mais notícia ruim, porque é tanta dificuldade, é tanta tristeza que vem acontecendo nos últimos dias, que quando tem algumas notícias boas, né, faz muito bem a gente compartilhar. Então eu vou trazer aqui para vocês duas novidades, duas novas informações, né, que saíram agora para mim poder compartilhar aqui com vocês. Inclusive, segunda-feira já começa a valer aí a primeira boa notícia, a primeira novidade. Então, fiquem até o final do vídeo, tá? Se é a sua primeira vez aqui no canal, te convido a se inscrever, porque todos os dias eu estou aqui atualizando vocês referente à Previdência. E hoje, gente, aqui em São Paulo tá uma chuvinha o dia inteiro, tá um clima bem gostoso. Como que tá por aí na sua casa, no seu bairro, né, na sua cidade? Coloca aqui nos comentários de qual estado e município você fala e se o clima aí tá bom, né? Se tá quente, se tá frio, como que tá. Vamos para notícias, então? Vamos começar aqui, então, falando da primeira notícia e também a segunda notícia, é claro, do 13º. Começando aqui com a primeira notícia, gente boa, o capitão aqui, Alberto Neto, ele trouxe uma informação importantíssima. Vou passar bem curtinho esse vídeo, só para vocês verem um recado que ele colocou aqui na rede social dele para vocês, tá bom? Então presta bastante atenção nesse áudio, que ele é bem curtinho. Vamos lá! Os amigos que estão acompanhando a medida provisória 1006, acabei de ter uma reunião com os líderes e conseguimos pautar a medida provisória para ser votada na segunda-feira. Nós não vamos parar a mobilização, cobrar cada deputado para que aprove o relatório. Vamos fazer pequenos ajustes para aprovar de maneira mais rápida possível. Nós não podemos perder essa oportunidade de tirar os aposentados e servidores que estão negativos nesse momento. Um abraço, fiquem com Deus e a luta continua. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, né, ele trouxe esse recado aqui pra gente, falando que conseguiram, ó, como vocês viram, ele tinha postado um dia anterior que a votação iria ficar para terça, então eles conseguiram adiantar, ou seja, tá vindo aí um resultado, né, da nossa movimentação, das nossas indignações, pelo menos estão tentando aí acelerar algum processo que dê alguma vantagem, alguma ajuda para os aposentados e pensionistas. Então, a votação da MP 1006 conseguiram acelerar ela para segunda-feira. A gente vai acompanhar bem de pertinho essa votação. Inclusive, ele falou, como vocês viram aqui, que vai fazer alguns ajustes. Vamos ficar de olho e aí a gente traz a informação para vocês. Agora vamos para a segunda excelente notícia. O Guedes confirmou novamente, gente, presta bastante atenção. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou novamente a antecipação do 13º. Depois de vários dias em silêncio, sem dar nenhuma justificativa aos aposentados e pensionistas que tanto esperaram pela antecipação em fevereiro, o ministro resolveu aí falar sobre o assunto. Vou trazer aqui essa matéria rapidinho para vocês e um trecho da qual ele comenta sobre essa confirmação, tá? Então, Guedes, ele anuncia a antecipação do 13º de beneficiários do INSS. O ministro diz que pretende reeditar o programa também de redução de jornada. Como vocês sabem, né, está passando em todos os jornais o aumento dos casos de Covid-19, ele aumentou, estamos vivendo, e isso não é eu que estou falando, isso está em todas as mídias, é o Brasil que está gritando, né? Estamos vivendo o pior cenário, o pior momento da pandemia Covid-19 e o governo cometeria um crime caso não crie soluções de ajudar as pessoas brasileiras. E por isso o governo começou a se movimentar, né, agora que nem vai ter aprovação do auxílio emergencial, né, começou aí, fez a antecipação no mês passado do PIS/PASEP, agora já falou que vai antecipar outra parte do PIS/PASEP, e o governo deu aqui falou sobre quais são os planos dele agora nesse mês de março, presta bastante atenção.
Então, pelo segundo ano consecutivo, os aposentados e pensionistas do INSS receberão o 13º salário de forma antecipada, disse há pouco o ministro da Economia, Paulo Guedes. E segundo o ministro, a medida só vai ocorrer depois da aprovação do Orçamento Geral da União desse ano. Muita gente falou, só vai ser antecipado o 13º em agosto e novembro. Mas, gente, segundo o ministro Paulo Guedes, falou novamente agora, como vocês viram aqui, ele confirmou novamente que não será para o final do ano, vai ser agora como medida preventiva aí da pandemia Covid-19. É uma das ações do governo para combate da pandemia. Então, ele colocou aqui, abre aspas, mas vocês vão ouvir o áudio dele, que o abono salarial já foi antecipado, agora, assim que aprovar o orçamento, vai ser antecipado o 13º justamente dos mais frágeis, dos mais idosos, como fizemos da outra vez. Isso quem disse foi o ministro, gente. Ou seja, o orçamento tem que estar pronto até o dia 25. E fica até o final do vídeo que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Então, com base nesse novo depoimento, dessa nova entrevista do ministro da Economia confirmando a antecipação agora para o início do ano, quando então que vai ser pago? Então fica até o final que eu já vou trazer para vocês essa informação também, tá? Então o ministro, ele deu aqui essa declaração após a reunião com o deputado Daniel Freitas, que ele é do PSL de Santa Catarina. Ele é relator da proposta de emenda à PEC emergencial na Câmara dos Deputados. Isso que foi aprovado ontem, dia 5 de março, em segundo turno pelo Senado. O texto foi encaminhado para a Câmara, onde vai ser votado agora nessa próxima semana. O Guedes também anunciou que pretende reeditar o programa de suspensão de contratos e de redução de jornada, ou seja, além de fazer a antecipação dos benefícios, como o PIS/PASEP, ele já citou também da liberação do FGTS emergencial, 13º para aposentados. A ideia do governo é retomar o BEM, que é um benefício de programa de preservação de emprego e renda, que já estão sendo disparadas novas bases. Então, tem coisa, tem mais coisa vindo por aí. Olha só um trechinho do que o Guedes fala dessa confirmação. Presta bastante atenção. Assim que aprovar o orçamento, vão ser antecipados também o 13º justamente dos mais frágeis, os mais idosos, como fizemos da outra vez. O BEM, que é o Programa de Preservação de Empregos, já está sendo disparado também em novas bases. Então tem mais coisa vindo por aí. O ministro também informou que pretende reeditar o... Viram só esse trechinho, pessoal? Então ele falou, tá vindo mais coisas por aí. Isso é excelente porque o que acontece? Era para ter acontecido isso antes, Infelizmente não aconteceu, janeiro passou, fevereiro passou, estamos em março, agora vamos falar de data. Já que ele confirmou novamente, então a gente tá aqui, de novo, porque assim, o governo sempre fala as coisas, mas muitas vezes ele não cumpre com o que fala. Só que dessa vez, devido à pressão, você comenta aqui se você concorda com o meu raciocínio ou não, tá? Devido à pressão que o governo está sofrendo e até o nosso próprio movimento, porque a gente não para de falar do assunto e a gente não vai parar enquanto eles não anteciparem. Existem muitos outros projetos que a gente precisa ainda dar força para acontecer esse ano. Só que o 13º é a prioridade número 1, é máxima. Por quê? Ele já é um direito dos aposentados e pensionistas. O que precisa acontecer é o governo colocar no Diário Oficial da União para pagar, porque é uma despesa obrigatória, O governo tem obrigação de pagar isso. Só que a obrigação do governo, é de pagar lá no final do ano, mas estamos no momento enfrentando uma pandemia, com desemprego, com pessoas passando fome, sendo despejadas, morrendo. Então, nesse momento, o governo, se não fazer essa antecipação, ele comete um crime muito grande com a sociedade, principalmente os idosos, os mais frágeis, que não tem como sair para trabalhar, não tem emprego para eles, os que prestavam serviços como autônomo estão sem renda, porque as empresas estão fechando, com esses novos lockdown, a pessoa não consegue sair, além de que aposentados, muitos aposentados, pensionistas, são do grupo de risco e não podem ficar se expondo aí nesse momento
pior, que é o que a gente está vivendo agora. Então, o governo, eu acredito fielmente que ele vai cumprir com a palavra e vai antecipar. O que a gente tem que acontecer agora, gente, é o prazo dele antecipar isso. Nós temos que brigar agora pelo quê? Confirmado que vai antecipar, já está. A gente sabe que vai e a gente sabe que é só depois do orçamento. O orçamento tem até o dia 27 de março para aprovar. Qual que é o nosso papel agora? Fazer com que o governo antecipe, né, esse orçamento, o prazo final. Porque se ele antecipar esse fechamento do orçamento, o governo pode criar essa medida provisória no Diário Oficial da União. E o INSS tem condições de fazer uma medida ou de fazer o pagamento através de uma folha complementar. O que a gente quer é que o pagamento do 13º ocorra em março, não em abril ou maio. Se ele for aprovado até o dia 27 de março, tem condições do 13º ser pago no final de abril, né? Mas precisamos ser pago agora no final de março, porque já estamos esperando demais. Então, assim, se o orçamento é até o dia 27, a gente tem que tentar fazer, gente, com a nossa pressão, com o nosso movimento, com a nossa cobrança, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, os presidentes das casas, que é quem pode pautar o orçamento, pressionar e falar, queremos para hoje, queremos a votação desse orçamento para essa semana, agora do dia 9, que vai entrar. Porque se eles aprovarem, gente, nessa semana, já que eles já estão pautando o auxílio emergencial, né, já passou pelo Senado, já vai agora para a Casa dos Deputados e aí encerra, eles já vão conseguir anunciar a oficialização depois do dia 15, eles podem fazer isso com o orçamento para que a gente consiga, né, antecipar o 13º através de medida provisória. O governo já falou que provavelmente a antecipação vai ser através de medida provisória, como foi no ano passado, mas nós precisamos que seja para março, então temos que colocar pressão. Se a gente não colocar essa pressão, o governo vai antecipar a primeira parcela para o final de abril, ou então, para ser pior ainda, um pouco mais pessimista, para o final de maio, igual foi no ano passado. Mas nós precisamos para março. Você quer o 13º para março? Então nos ajude nessa luta. Já compartilhe esse vídeo com todo mundo, com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? E vamos para cima deles. Vamos essa semana fazer barulho, colocar nas redes sociais. Queremos orçamento, queremos o 13º para março, porque a gente precisa mostrar que precisamos para agora, para o governo criar uma medida provisória urgente depois do dia 15. Publica o auxílio emergencial e publica também o 13º, porque isso daí não vai fazer diferença nenhuma para o governo, mas para o povo brasileiro faz uma diferença gigante, não é mesmo? Então é esse que eu quis compartilhar com vocês, 2 ótimas informações, antecipada a votação da MP para segunda-feira, né, que é a MP 1006, e também o novo anúncio do Guedes, finalmente o governo se pronunciou novamente, quebrou esse silêncio, e confirmou que vai sim, para quem estava na dúvida, para quem não acreditou, vai sim ter a antecipação. A gente só precisa que ela ocorra em março, mas vamos ter que fazer barulho. Mas está garantido que provavelmente, no mínimo, entre abril e maio já vai acontecer esses pagamentos. Mas vamos brigar, tá bom, pessoal? Para acontecer isso em março, eu conto com o apoio de vocês. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.